Olá, irmãos, graça e paz. Hoje estamos começando a terceira semana da nossa campanha, 4 semanas para um coração transformado. E eu espero que esteja sendo bênção para a sua vida. Sempre digo isso porque este realmente é o desejo do meu coração. Nesta semana, nós iremos ver os temas direcionados para o coração como a sede da vontade humana, como o centro das emoções humanas e como o centro da vida espiritual. É isso que vamos ver nos próximos 7 episódios na nossa campanha. E o tema de hoje é a sede da vontade. Mas antes deixa-me falar uma coisa. Hoje é dia 5 de abril, é um domingo. Eu estou gravando aqui da igreja porque hoje a igreja está em jejum e oração. Não só a nossa igreja, mas toda a igreja do Brasil, né? Boa parte dela, creio eu, que está, né, em jejum e oração em prol da nação brasileira. Eu espero que a igreja saia desse momento fortalecida, restaurada, saia uma igreja pronta para atender os propósitos de Deus, a vontade de Deus para esta nação brasileira. Que Deus abençoe a igreja no Brasil, que Deus nos abençoe. Então, a sede da vontade é o nosso tema de hoje. A vontade é a faculdade que o ser humano tem de querer, de escolher e de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. É o que impulsiona o indivíduo a atingir os seus fins. E o coração, segundo algumas passagens bíblicas, é a sede dessas vontades. Quando encontramos na Bíblia a expressão segundo o coração de Deus, ela também é traduzida como segundo a vontade de Deus. Vamos olhar um texto em 2 versões bíblicas para você ver como ambos estão falando da mesma coisa, porém vai mudar a expressão coração e vontade. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 21. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo a saber o teu servo. Agora vamos lá na versão NVT. Esta primeira que nós lemos é Almeida Corrigida e Fiel, e agora nós vamos ler na NVT, 2 Samuel 7, 21. Por causa da tua promessa e de acordo com a tua vontade, fizeste todas estas coisas grandes e as tornastes conhecidas a teu servo. Veja que 2 expressões mudam. Palavra, ele troca por promessa, e coração, ele troca por vontade. São expressões sinônimas, na verdade, dentro do contexto, dentro da origem da palavra que está no texto bíblico. Por isso a gente pode compreender essas coisas da mesma forma. A promessa de Deus está afirmada na palavra que Ele dá. E aqui que é interessante, é importante ressaltar que sempre é vontade de Deus e é o desejo do coração de Deus fazer promessas para nós e cumprir as suas promessas, porque Ele é fiel à sua palavra. Deus tem desejo do coração de se relacionar conosco, de nos abençoar, de fazer promessas em nosso favor. É desejo de Deus desde o início. É que muitas vezes o nosso coração não se inclina para isso. Por isso a gente sempre faz a pergunta, nós temos a mesma disposição para com Deus? O nosso coração acorda de manhã com vontade de fazer alguma coisa por Deus, pelo seu reino, pela sua obra, pela sua igreja? A história do povo de Israel nos mostra que por várias vezes Deus, através dos líderes, dos profetas e dos reis, teve que cobrar do povo clareza sobre o que realmente eles queriam, qual era a inclinação do coração deles. Olha só em Josué capítulo 24, versículo 23. Pois bem, disse Josué, então lance fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O que ele está dizendo aqui? Era o povo de Deus. Era aquele povo que foi tirado do Egito. Mas Josué, como Moisés anteriormente já também havia passado por isso, olhava para o povo e via um povo fazendo falsos deuses, adorando falsos deuses, vivendo do jeito que queria, faziam um culto do jeito que queriam, andavam segundo a vontade deles. Então a vontade deles não estava presa a Deus, não era para Deus e não estava ligada em Deus. Ao contrário de Deus, que quando chama Moisés lá atrás diz, eu ouvi o clamor do meu povo e eu desejei no meu coração libertar o meu povo e eu vou até o fim, mesmo que o meu povo muitas vezes vai me abandonar, mas eu não vou abandoná-los. Apesar de Deus ter dotado o homem com a capacidade inata de tomar decisões, a queda, o pecado, limitou consideravelmente o exercício correto do arbítrio humano. Somente com o auxílio da graça de Deus, o crente pode decidir acertadamente. E essa ação, essa graça que atua e nos ajuda a acertar nas nossas escolhas e direcionar a nossa vontade, essa ação divina não anula, mas
colabora na condução da vontade humana, ela não anula o livre-arbítrio que Deus nos deu. E é por isso que é sábio aquele que entrega nas mãos de Deus a condução dos desejos do seu coração. Salmo 119, versículo 34 diz assim: dá-me entendimento e obedecerei a tua lei de todo o coração, a porei em prática. O salmista, ele estava reconhecendo que ele precisava desta ação de Deus para que ele pudesse realmente fazer com que tudo que ele fizesse para Deus fosse, do fundo do seu coração, fosse realmente vontade dele fazer, né? E ele precisava, para que isso acontecesse, ele precisava entender a palavra de Deus precisava entrar no seu coração e mudar a sua vida. Em Salmo 119, mesmo Salmo 119 no versículo 112, o salmista ainda diz: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Era uma ação que ele estava dizendo, que estava vindo do interior dele, era o coração dele, essa vontade ele tinha de ler a palavra, de ouvir a palavra, de praticar a palavra e de viver a palavra. Então era realmente voluntária do coração dele, né, esta ação. Mas existem pessoas que não sabem o que querem. Gente que possui duplo ânimo ou mente dividida. E isto é um problema para você realmente deixar o teu coração inclinado à vontade de Deus e que a sua vontade seja realmente servir ao Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas. Olha em Tiago capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago está dizendo: olha, tomem uma atitude. Vocês estão falando que gostam de Deus, estão querendo seguir a Deus, estão ouvindo a mensagem, mas aquilo que realmente nós vemos nas práticas de vocês, dizem que a vontade de vocês não é realmente agradar ao Senhor. Não está dentro do coração de vocês isto. E aí Tiago vem com esta cobrança dura, com esta exortação dura para os irmãos. Há poucas coisas com um potencial tão nocivo ao ser humano quanto a indecisão. O problema de nós não escolhermos a Deus é uma questão de indecisão, na verdade. Trata-se de um veneno que mina um futuro promissor e impede muitas vezes que desfrutemos das promessas preciosas de Deus. Como bem disse o reverendo Hernandes Dias Lopes em um dos seus livros, a indecisão também é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E quem não toma decisão já decidiu fracassar. Isto é muito importante para a nossa reflexão. É séria a decisão que um dia você tomou de servir ao Senhor de todo o seu coração? Um dia você levantou a sua mão lá na igreja: eu quero aceitar Jesus, fez a confissão dos seus pecados, confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E de lá para cá, como é que você tem se comportado? Como é que as suas decisões, as suas tomadas de decisões expressam a vontade que está dentro do seu coração? Há apenas duas opções. Ou você se entrega a Deus e manifesta essa decisão em suas escolhas diárias, ou terá que se contentar com meras migalhas do grande banquete que Deus reservou para você. O seu coração tem se inclinado para qual dessas alternativas? Pergunta para a nossa reflexão. Como estão as tomadas de decisão em sua vida? Tem decidido ou tem ficado em cima do muro? E na decisão, está considerando Deus e a vontade dele em sua vida? Desafio pessoal. Não seja uma pessoa precipitada, mas aprenda a dar norte à sua caminhada sob a orientação do Espírito Santo e sob a luz da palavra de Deus. Que em meio às inúmeras encruzilhadas da vida, fique evidente sua resolução em servir a Deus. Oremos ao Senhor. Inclina, Senhor, o coração a fazer o que te agrada. Não permita que eu viva paralisado pelo medo ou pelos desejos equivocados do meu coração, mas ensina-me a tomar decisões que glorifiquem a Ti e que mostrem ao mundo que Tu estás no centro da minha vontade, assim como eu estou no centro